Olá, bom dia! Estou chegando mais uma vez na sua casa com o programa Alterosa Doutor. Hoje o tema é Estética Funcional Pós-Ortodontia. Vamos falar com o Dr. Juliano Proc e a doutora Larissa Horta de Miranda. Dr. Juliano é graduado em Odontologia pela Universidade Federal de Alfenas, hoje Unifal. Pós-graduado nível especialista em ortodontia pelo Centro Alfenense de Pós-Graduação CAPO. Pós-graduado em Endodontia nível aperfeiçoamento pelo Septo Poços de Caldas, centro especializado em pós-graduação, pesquisa e tratamento odontológico. Doutora Larissa Horta de Miranda é graduada em Odontologia pela Universidade Federal de Alfenas. Pós-graduada em Estética pelo CAD, curso de atualização em dentística da EAP, Escola de Aperfeiçoamento Profissional da ABO Pouso Alegre. Estagiária desde 2013 no curso de atualização em dentística da EAP da ABO Pouso Alegre. O Alterosa Doutor de hoje recebe os doutores Juliano Proc e doutora Larissa Horta. Bom dia, doutor Juliano. Bom dia. Bom dia, doutora Larissa. Bom dia. Obrigado por aceitarem participar aqui, o nosso convite do Alterosa Doutor. O que seria a estética funcional pós-ortodontia? É que, na verdade, o aparelho em si, ele não resolve todos os problemas da oclusão. A oclusão seria o encaixe, o engrenamento correto dos dentes. Hoje em dia tem muita gente que nasce com os dentes menores, uma arcada larga, e a gente termina o aparelho com dentes um pouquinho menores do que deveriam ser. A gente tem que corrigir essa função e essa estética com outros materiais, resinas ou cerâmicas. Então essa estética e essa função pós-ortodontia, hoje em dia eu diria que seria 80% dos casos que a gente termina a horta, a gente precisa fazer retoques, que o próprio engrenamento por mistura genética de pai com mãe acaba dando arcada com os dentes que não engrenam perfeitamente do ponto de vista estético, apesar que o corpo se comporta bem na medida funcional. Então essa ideia é muito interessante porque a gente termina o aparelho, a maioria dos pacientes sempre termina o aparelho queixando de algum aumento dentário, algum dente que não terminou de fechar e a gente tem que explicar que aquilo não é o aparelho que vai resolver. A gente vai resolver com outros procedimentos. Quando estão indicados esses tratamentos e que material é utilizado? Esses tratamentos estéticos, eles estão indicados, como o Juliano disse, quando o paciente tem uma discrepância entre o tamanho dos seus dentes e o tamanho da sua arcada. Seria uma falta de harmonia entre os seus dentes, o seu sorriso está faltando harmonia. Então, esses materiais que a gente utiliza são a resina composta ou então a cerâmica. A resina composta, ela é feita no próprio consultório, a gente faz diretamente. O paciente, muitas das vezes, sai com o sorriso pronto no mesmo dia. A cerâmica, ela já leva um tempo maior um pouco, porque a gente precisa de um terceiro, que seria um protético, para fazer esse trabalho em cerâmica para a gente. A gente vai moldar, enviar para o protético todas as informações que ele precisa, envolvendo fotografias do paciente, vídeos, e ele vai devolver para a gente o material pronto para a gente fazer a cimentação no sorriso do paciente. Uma diferença muito importante na indicação da resina composta e da cerâmica é a idade do paciente. Pacientes muito jovens, eles não são indicados a gente fazer o trabalho já em cerâmica, porque os dentes do paciente eles são todos muito jovens, têm algumas características, eles ainda não foram desgastados como dentes de pessoas mais adultas. Então seria interessante a gente começar o trabalho com a resina composta e posteriormente, quando ele tiver com uma idade mais adulta, trocar esse trabalho pela cerâmica. Até porque hoje em dia a gente faz de uma maneira muito interessante. Antes de terminar um trabalho em cerâmica, a gente faz um ensaio dele na resina composta. O paciente sai com o sorriso como ele vai ficar já com o resultado que ele vai ter com a cerâmica. Na resina composta, ele vai ter os dentes com a aparência que vai ter final, para ele ir adaptando, para ele ver se ele está gostando, para ele ver se tem alguma alteração que ele gostaria de fazer. A gente também ajuda o paciente a ver se precisa fazer alguma alteração, porque é muito mais simples a gente alterar um trabalho feito em resina composta do que o trabalho cerâmico. Então, quando a gente tem um trabalho que o paciente já está totalmente satisfeito com a harmonia do seu sorriso, aí a gente pode passar o trabalho para a cerâmica.
que a cerâmica ela é muito mais duradoura, a cerâmica ela não desgasta com o tempo como a resina composta. O clareamento dental está sempre indicado após a retirada do aparelho? Normalmente a indicação do clareamento ele é mais estético e vem mais do paciente. O ideal seria que sim, porque o paciente que procura o tratamento ortodôntico está procurando estética. Terminou o aparelho, está com os dentes alinhados, o melhor seria fazer o clareamento para deixar a arcada, além de alinhada, numa cor ideal, que hoje em dia é o padrão de beleza, os dentes um pouquinho mais claros. Como deve ser feito esse planejamento de tratamento? Antes, durante ou depois da retirada do aparelho? Normalmente, o ideal é fazer todo o planejamento antes. Porém, tem casos que a diferença de tamanho de um dente para o outro é tão pequena que isso vai aparecer no final do tratamento ortodôntico. Então, a gente explica para o paciente que provavelmente não vai precisar, mas se no final do tratamento houver alguma queixa, a gente vai explicar que o tratamento não resolve com o aparelho, só com o aparelho, a gente vai estar indicando a resina, a cerâmica. Mas normalmente a maior parte dos casos a gente consegue prever antes e já explicar para o paciente, você vai terminar o tratamento com o aparelho, ainda vai ficar uma certa falha que a gente vai ter que ser resolvido com outro material. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos falando sobre estética funcional pós-ortodontia, com os doutores Juliano Proch e a doutora Larissa Horta de Miranda. Até já! Estamos de volta com o Alterosa Doutor aqui pela sua TV Alterosa SBT. Hoje conversando com os doutores Juliano Proch e doutora Larissa Horta de Miranda, falando sobre a estética funcional pós-ortodontia. O tempo de tratamento com o aparelho, a demora na retirada, pode prejudicar? Então, hoje em dia, o ideal seria a gente planejar o tratamento ortodôntico para ser o mais rápido possível. Que a gente vê muito pessoas usando aparelho, às vezes por 4, 5 anos, que não precisaria desse tempo. E esse tempo é muito prejudicial porque o aparelho atrapalha a escovação. Por mais que existem métodos para você escovar com o aparelho, passa fio, para conseguir passar o fio dental através do arco e tudo, é normal ter uma gengivite ortodôntica, que se chama, porque o aparelho é uma peça artificial que está colada nos dentes. Automaticamente ela vai reter alimentos. Quanto mais tempo o aparelho ficar em boca, mais prejudicial pode ser para a gengiva, o periodonto, que é o que segura os dentes no local. Então, o que eu tenho visto muito é pacientes, às vezes, com 4, 5 anos procurando estética no aparelho. Quando remove o aparelho, a estética está prejudicada. As gengivas estão retraídas, tem muito sangramento, tem manchamento dentário. Acaba que o aparelho que seria para ser bom para a estética acaba terminando com um desastre no final. Então, o ideal hoje, depende muito do caso, mas eu diria que 80% a gente resolve em 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Quando o dente dá um pequeno movimento após a retirada do aparelho, é necessário começar todo o tratamento novamente? Muitas vezes não. Hoje em dia, a gente dispõe de um recurso muito interessante que são os alinhadores invisíveis. Os alinhadores invisíveis, eles são colocados por um ortodontista ou com orientação de um ortodontista sempre. E a gente pode fazer pequenos movimentos de dentes da frente, que depois que tirou o aparelho, ele voltou um pouquinho, ele está desalinhado um pouquinho, não usou a contenção como deveria. Então a gente faz uma análise, a gente vai fazer uma avaliação se é possível movimentar esse dente só com o alinhador invisível, que geralmente a gente obtém um resultado muito bacana. A gente usa o alinhador por alguns meses apenas, ele é bastante discreto, o paciente consegue viver socialmente, a pessoa nem repara que ele está usando esse alinhador. E depois que tira, aí sim é interessante a gente usar novamente uma contenção, para não voltar o dente na posição que ele tinha saído. Quanto tempo após a retirada do aparelho é necessário para iniciar outros tratamentos estéticos? Isso aí vai variar um pouquinho de paciente, porque se um paciente termina o tratamento com o aparelho, possui muita gengivite, muito tarta, a gente vai ter que fazer essa profilaxia, que é a prevenção, para a gente conseguir ver a cor,
clarear, fazer tudo de uma maneira saudável. Se a gente tirar o aparelho uma semana depois de começar os procedimentos, às vezes a gengiva sangra com muita facilidade, tem inflamação gengival, que, como eu disse, uma inflamação mínima é normal no aparelho, não tem como evitar. Então fica muito difícil fazer restauração, fazer moldagem da arcada com a gengiva inflamada. Então, diria que o intervalo aí, num paciente saudável, em torno de 1 mês, 2 meses de aguardo. Tanto para a gengiva voltar ao normal, como para ele poder analisar o sorriso e me dizer o que ainda falta, pela opinião dele, de estética. Agora, pacientes um pouco mais relaxados com a higiene, normalmente tem que ter uma guarda de 6 meses a 1 ano para depois começar o tratamento, senão esse tratamento restaurador acaba sendo muito provisório. A gengiva vai estar inflamada, é difícil restaurar. A resina não se comporta bem com placa, com má higiene, então a gente faz um tratamento e em poucos 3, 6 meses a gente perde esse tratamento. Então tem que ser bem avaliado, normalmente tem que ter um período de espera para esperar a boca saudável. Essa boca saudável vai depender de cada um. O Alterosa Doutor faz mais um rápido intervalo. Voltamos já falando sobre a estética funcional pós-ortodontia. Até já! Estamos de volta com o Alterosa Doutor aqui pela sua TV Alterosa SBT. Hoje conversando com os doutores Juliano Proch e a doutora Larissa Horta. Doutor Juliano, como se deu essa união profissional de vocês? Então, nós dois somos formados na Universidade Federal de Alfenas. A gente formou em 2012, no segundo semestre. Ela tinha um consultório em Pouso Alegre, que é onde o pai dela trabalha, e eu vim para minha cidade natal, que é Campanha, e montei consultório no início de 2014. 2 anos depois, eu já como especialista em ortodontia em 2016, que eu terminei a especialização, eu estava tendo muito caso que eu estava precisando de uma estética pós-ortodontia. E a demanda estava muito grande. Eu não estava conseguindo conciliar aparelho, clínica geral, com uma estética bem profissional, bem específica mesmo. E como eu conheci ela na universidade e depois que a gente formou, a gente chegou a encontrar num curso em Pouso Alegre, a gente chegou até começar um namoro através desse curso. E eu já sabia pelo pai dela e por ela sobre o trabalho que ela faz com estética. Dei a proposta para ela, falei, vamos para a Campanha que eu estou precisando muito de estética pós-ortodontia e não estou dando conta da demanda. Ela acabou aceitando o convite e graças a Deus deu sucesso aqui em Campanha. E o pessoal hoje tem muito procurado a gente por causa de clareamento e resina depois que ela veio trabalhar com a gente. Vocês aliaram o gosto musical à profissão. Como se deu isso e o que os pacientes acham disso? Então, na verdade, desde pequeno eu gosto muito de rock and roll e blues. E no início do consultório é normal todo dentista ficar um pouco ocioso no consultório. E eu punha a música para passar o tempo e estudar. Quando aparecia uma consulta nova, um cliente em tratamento, a música estava sempre tocando. Eu sempre com os discos Eric Clapton, Etta James, Jimi Hendrix, B.B. King, Fred King, Muddy Waters, da década de 50 até 90. E isso toca no consultório o dia todo. Quando um paciente me pergunta de uma música ou outra que gosta de me dar uma opção, a gente até anota na agenda para quando o paciente chegar, a gente põe a música que ele gosta. Mas normalmente isso é pouco comum. Normalmente o paciente vem, faz várias consultas. No final da consulta, aconteceu já bastantes vezes, o paciente chega com pendrive no bolso, na última consulta, sabendo que vai terminar, e fala, tem como você copiar os discos para mim? O que estava tocando naquele dia? E acabou virando um pouquinho assim um consultório do rock and roll. O pessoal tem gostado muito. E a música normalmente não é um rock and roll, heavy metal. Assim, a gente sempre tem uma música ambiente, porque o consultório odontológico tem o barulho da alta rotação, que é o motor, tem um barulho do compressor, então uma música ambiente é sempre mais agradável. E eu percebi que a música é muito melhor do que uma imagem, vamos supor, uma televisão onde o paciente não consiga ouvir o que ele está vendo. Então, às vezes, a música durante o tratamento relaxa muito o paciente. E essa história do rock and roll foi muito legal porque foi muito positivo. O pessoal começou a me indicar, veio muita gente já falando que veio aqui porque o ambiente é agradável, justamente por causa do repertório musical. E isso foi se tornando cada vez maior. O pessoal hoje em dia pergunta muito o que eu estou ouvindo e vem com o pendrive para copiar minhas músicas. Hoje vocês atendem em Campanha.
Mas pacientes de outras cidades já procuraram para resolver problemas estéticos funcionais? Então, a gente já teve muitos pacientes de fora, tanto de estética como sem ser estética, mas como eu uso muito a rede social para publicar trabalhos meus, eu já atendi paciente de Varginha, São Gonçalo, Cambuquira, e se tratando às vezes de Varginha, que a demanda de especialista é muito maior do que Campanha, a gente chegou a ficar até surpreso. Falou, se um paciente chegar a 40 quilômetros, vir aqui marcar consulta, retornar para fazer o reparo, retornar para fazer o procedimento, a gente ficou muito feliz em saber que o nosso trabalho, numa cidade menor do que Varginha, menor que São Gonçalo, os pacientes estavam saindo de lá procurando estética aqui. Acredito eu pelos resultados, indicações e por causa das redes sociais que eu uso muito. Quero agradecer a participação de vocês aqui no programa Alterosa Doutor e estamos à disposição para participarem mais vezes. Eu que agradeço pelo convite. Eu gostaria de agradecer muito o pessoal de Campanha, porque eu formei e voltei para minha cidade natal, inseguro, como todo profissional que acaba de formar. E o consultório em 2 anos já teve uma demanda muito alta, e isso com certeza pelo pessoal de Campanha que já me conhecia desde pequeno, conhece minha família. E o consultório hoje tem agenda cheia, graças a Deus, e agradecer muito o pessoal de Campanha pela confiança no meu trabalho. Obrigado também, doutora, pela sua participação. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade que eu tive de vir para cá trabalhar com o Juliano, que realmente expandiu meus horizontes e expandiu também a população da região de conhecer esse tipo de trabalho de estética, que ele é acessível, muito mais acessível do que todo mundo imagina. Ele está ao alcance de diversos tipos de pacientes e a gente faz um trabalho muito bacana aliado à ortodontia. Que na verdade a gente é um vício que a gente tem, a gente uniu o meu vício com o dela, acabou dando certo. Aí eu agradeço muito por mostrar o trabalho, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um Alterosa Doutor. Semana que vem tem mais. Você que é da área da saúde, estética, beleza, direito, bem-estar e quer participar do programa, mande um WhatsApp para o número que aparece aqui no seu vídeo. Até semana que vem!